Pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha só, você que está assistindo essa aula gravada, aproveita que eu não sei até quando que ela vai ficar disponível, tá? E se você curtir esse conteúdo, pega e aperta no aviãozinho ali embaixo e compartilha com o seu brother, fechou? Enquanto isso a gente vai esperar o pessoal entrando aqui, já deixa eu me organizar e colocar aqui o meu material de apoio que eu deixo aqui do lado. Show demais, gente. Olha só o pessoal entrando aí, muito legal, maravilha. Deixa eu organizando essa câmera. Tô com bastante contraste aqui hoje na cara, né? Melhorou um pouquinho. Show demais. Deixa eu avisar o pessoal aqui do grupo que a gente está ao vivo. Maravilha, gente. Pessoal, olha só, hoje nós vamos falar sobre como que você faz para ganhar, né, para faturar até 10 vezes mais na sua barbearia, como que você faz para crescer 10 vezes mais na sua barbearia. Essa que é a realidade, né? Então, qual é a única forma de você ganhar 10 vezes mais na sua barbearia? E só tem uma forma, não existe outra saída, tá? Simples assim. Só tem um jeito de você ganhar, de você crescer, de você faturar até 10 vezes mais ou até mais, né, na sua barbearia. Só tem uma única forma e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Hoje vai ser uma live mais curta, não vai ser uma live tão longa. Acredito que a gente não leve aí uma hora, talvez a gente vai bem menos do que isso, mas vai ser uma live para dar uma introdução dentro do assunto. Fechou? Bora lá? Bom, gente, então olha só, eu vi que tem bastante gente nova chegando no meu Instagram, né? Então gostaria de me apresentar bem rapidinho aí para quem não me conhece, tá? Eu sou proprietário e fundador de uma das maiores e melhores barbearias aqui de Curitiba, a John Six, esse boné da nossa marca. Tá? E eu também sou criador do John's Club. O que é o John's Club? É um método onde é um sistema, né, onde você paga um valor fixo por mês e faz cabelo e barba ilimitados, quantas vezes você quiser, né? Então todo cliente que é membro do John Six, né, que ele é um membro do John's Club, ele vai pagar um valor fixo por mês e aí ele faz cabelo e barba ilimitado, né? Então fui pioneiro no Brasil a trazer essa modalidade que se chama receita recorrente ou negócio por assinatura a implementar nas barbearias, tá? Eu sou esposa da Dai, sou pai da Mia e também estou esperando mais um nenenzinho que tá na barriga da minha esposa, que é a Sophie, beleza? Lá por outubro ela já está aí vindo no mundo, ok? Então o que eu te ensino, né? Se você chegou agora no meu Instagram, eu te ensino a construir uma barbearia 10x. O que é uma barbearia 10x? É uma barbearia que ela tem alto faturamento, 20, 30, 50, 100 mil reais de faturamento por mês, e ela consegue atingir isso através de três principais pilares, que é margem, recorrência e escala, tá? E além disso eu falo bastante sobre posicionamento, que é assim o fundamento geral de tudo, ok? E com esses 3 pilares você consegue construir aquilo que a gente chama de equity. O que é equity? É valor que você tem da sua empresa no mercado. E não é valor percebido, é valor real. Por exemplo, Mark Zuckerberg, quando as pessoas falam que o Mark Zuckerberg tem uma fortuna de 80 bilhões de dólares, não é porque ele tem 80 bilhões lá na conta dele, é porque o Facebook, a empresa dele, vale esses 80 bilhões. Então, através disso, através desse equity que é valorizada essa empresa dele, e aí ele tem então esse valor disponível, digamos assim, para ele, se ele vender o Facebook, ok? Vou colocar o microfone aqui, mas depois eu tiro o microfone e coloco para carregar de volta, certo? Gente, então basicamente é isso que eu ensino vocês, é construir uma barbearia que tem equity, uma empresa que tem alto faturamento, margem, receita recorrente e escala, são os 3 pilares. Fechou? Bora lá então. Além disso, eu tenho também uma comunidade chamada Comunidade Canibal, né? Até se tiver algum canibal aqui, comenta aí #canibais. Que a comunidade canibal é o seguinte, são os empresários que vão devorar e dominar os seus nichos de mercado através desses 3 pilares, margem, recorrência e escala, ok? E os canibais, então, eles anulam a sua concorrência, por isso canibais, porque eles vão simplesmente devorar o mercado igual eu fiz aqui em Curitiba, beleza? E quem não é um canibal, a gente chama de prato do dia. Olha aí, ó, Barbearia Jorge Bezerra, tá lá, meu irmão. Um canibal aí que provavelmente já deve estar implementando a receita recorrente no negócio dele. E porque o Jorge, se eu não me engano, é da turma 2, né? E aí quem não é um canibal é um prato do dia. Por que prato do dia? Porque é o cara que vai ser devorado, né, pelos canibais aí, se ele não estiver disponível a transformar o seu negócio, né? Mas em breve, você que está acompanhando esse conteúdo, você também vai se tornar aí um canibal. Fechou?
Tamo junto? Gente, então olha só, live de hoje. Como ganhar 10 vezes mais na barbearia. Só tem uma única forma de fazer isso, beleza? E aí nós vamos falar sobre 3 principais tópicos. Escala, formação de equipe e como manter essa equipe motivada, beleza? E qual que é o primeiro principal erro de quem quer aumentar o seu ganho com a sua barbearia até 10 vezes? E qual que é o principal erro que a pessoa comete? Primeiro ponto, achar que consegue crescer sozinho. Gente, simplesmente é impossível você ter uma barbearia 10x, simplesmente é impossível você ter um alto faturamento e você ter o principal conceito, que é a escala, se você for sozinho. As pessoas, infelizmente, muitos barbeiros ainda com uma crença limitante, acreditam que conseguem ter um alto faturamento trabalhando sozinho. E a verdade é que o seu tempo ele é limitado. Você tem uma única moeda que é igual para todo mundo, que é o tempo. E no seu caso, você tem 24 horas no seu dia, assim como no meu. Então, se você tem 24 horas e você trabalha 12 horas por dia, você tem no máximo 12 horas de produção. Simples assim. E se você trabalha sozinho e tem só 12 horas de produção, você não consegue ganhar mais dinheiro do que você trabalhando nessas 12 horas. Só que chega um momento que você vai acabando ficando cansado e a tua produção não rende tanto quanto no começo. Porque ninguém vai conseguir levar uma vida, ou até consegue levar, mas é uma vida muito árdua, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia na produção, cortando cabelo. Então, o primeiro erro para você faturar 10 vezes mais, para você crescer o seu negócio 10 vezes mais, é achar que você consegue sozinho. E qual que é a crença limitante que os caras têm? Que é o seguinte, as pessoas falam assim, mas se eu contratar uma outra pessoa para me ajudar, um outro colaborador, um outro barbeiro, eu vou ter que dividir os meus clientes. E é aí que é o grande erro. Você não vai dividir os seus clientes, você vai multiplicar a sua oferta. E acontece o seguinte, quanto mais você multiplica a oferta, mais a sua demanda acompanha. Porque eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui trabalha sozinho? Comenta aí, sozinho, só para eu saber se tem alguém aqui que trabalha sozinho. E quem aqui tem equipe, comenta aí, equipe, para eu saber, para eu ter uma noção, tá? Então é o seguinte, cara, você não vai conseguir crescer se você não contratar mais pessoas para te ajudar. E eu vou te falar exatamente sobre como que você vai fazer essas contratações. E a melhor forma de você atingir, você crescer 10 vezes mais é através de um único fator, escala. Simples assim. Só tem como você crescer se você ganhar escala, tá? E esse é o principal pilar que a gente vai falar na aula de hoje. Como que você faz para atingir escala? Só que o grande ponto é o seguinte, como que a gente faz para ganhar... Vamos conceituar o que é escala. Escala é o seguinte, é você conseguir distribuir para o maior número de pessoas, para o maior número de clientes, o seu produto ou o seu serviço. Então, alguém que trabalha com produto, ele precisa aumentar a sua produção, aumentar a sua fabricação de produto e melhorar a sua logística de distribuição para distribuir no maior número de lugares possíveis para mais pessoas possíveis. Então, se você vende cosméticos, por exemplo, quanto mais lugares e maior for a sua produção, mais escala você tem. Só que no caso da barbearia, que é o nosso caso, bastante gente comentando aqui que tem equipe, show de bola. Então, ok, vocês já estão no primeiro passo, que é ter uma equipe para você faturar até 10 vezes mais. E a gente vai falar sobre você aumentar a sua equipe hoje e você formar uma equipe, tá? Só que no nosso caso, para a gente distribuir, para a gente ganhar escala, no caso de barbearia, você precisa disponibilizar mais mão de obra, porque a nossa produção ela é através de um barbeiro. Quanto mais barbeiros você tem, então maior oferta de horário você tem. Então você tem mais disponibilidade para atender mais clientes. E quanto mais oferta, mais cliente você atende. E aí, meu irmão, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quem aqui perde no mínimo, pelo menos um corte por dia, ou então um corte, 2 na semana, ou no sábado, fala assim, cara, no sábado eu perco até mais do que um corte. Quem aqui tá perdendo corte? Comenta quantos cortes você perde na média aí por dia, na semana ou no sábado. Comenta aí para eu ver. Porque um grande erro, o segundo grande erro que as pessoas cometem, né? O primeiro deles é achar que não precisa de equipe para crescer. O segundo é pensar que se tiver equipe vai dividir, mas não vai dividir, vai multiplicar. E o terceiro erro é as pessoas acharem que o momento correto de contratar uma próxima pessoa é quando está com a agenda lotada. E esse é um grande erro. E por que eu posso falar isso?
porque eu contratei sem estar com a minha agenda lotada. Hoje eu tenho 7 barbeiros, sem contar eu, se contar comigo são 8 barbeiros, mas o nosso faturamento ultrapassa a casa dos 100 mil reais mensais, tá? Ó, minha bateria já tá apitando aqui, vou pôr o carregador. Olha só, olha os caras comentando aqui. Vamos ver se deu certo, esse carregador aqui. Pera aí, gente, só deixa eu arrumar o carregador para não desligar. Ah, tá solto aqui. Põe esse carregador aqui para não desligar a live aí no meio do conteúdo, né? Foi, beleza. Acho que tá dando para me ouvir tranquilo, né? Eu falo mais perto aqui que dá boa. Gente, olha só. Perco 4 cortes na semana, sábado perco 5 a 7 cortes. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui. Por exemplo, o cara que perde aqui, ó, 4 cortes na semana no mínimo, tá? Vamos arredondar para 5 cortes só para ficar mais fácil a conta. Então a gente está falando que você perde 20 cortes no mês, ok? E aí, se a gente fizer uma conta durante o ano, a gente está falando que você está perdendo 250 cortes por ano. 250 cortes. Agora faz as contas aí, meu brother. 250, vamos dizer que você cobra 30 reais no corte de cabelo, tá? Então olha só, 250 cortes vezes 30 reais, ok? A gente está falando de 7.500 reais de faturamento a mais no ano. Vamos dizer que você pagou 50% para o colaborador, né? Você ficaria com 3.250 reais a mais no ano, só com esses cortes que você está perdendo. Mas provavelmente você deve perder até mais cortes, porque você falou que é no mínimo. Então olha só com uma bobeirinha você está perdendo 7.500 reais por ano, ok? 7.500 reais por ano, provavelmente, dependendo do teu custo operacional, aí já paga aluguel, paga água, luz, telefone, enfim, dá para você expandir a tua empresa. Isso foi uma conta básica. O fato é que você não devia estar perdendo nada, nenhum real, a não ser que você fosse extremamente lotado, já um dos maiores da sua cidade e não cabe mais. Gente, o ponto é o seguinte, um dos maiores erros é as pessoas acharem que precisa estar lotado para contratar outra pessoa. A partir do momento que você perde um corte por dia, já dá para contratar outro colaborador, tá? Aí você vai falar assim, Lincoln, mas daí, se eu contratar um outro colaborador perdendo um corte por dia, esse cara ele vai embora, porque ele vai cortar um cabelo só. Não, sabe o que você vai fazer? Todo cliente novo que entrar, essas contas é a realidade que você joga nas lives, assustam, meu irmão? Cara, é que o crescimento está nos detalhes, tá? Por isso que eu falo margem, recorrência e escala. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre escala, tá? Então olha só, se você contratar um profissional e você está perdendo um corte por dia, você vai falar assim, mas é muito pouco para esse barbeiro cortar um cabelo só. Sim, tudo bem, realmente é muito pouco. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, todo cliente novo, anota essa aí, todo cliente novo que entrar na sua barbearia, você vai passar para esse profissional novo. Todo cliente novo que entrar na barbearia, você passa para esse profissional novo. Então no começo esse profissional vai atender esse um corte que você já perde, um corte por dia você já perde, e durante o dia ele vai atender mais 1, 2, 3 clientes. Então esse profissional vai atender 2, 3 por dia, 4 clientes por dia, beleza? E aí você vai falar assim, Lincoln, mas eu vou deixar de atender esse cara. Tudo bem, você está deixando de atender esse cara. Mas você não fatura 50%, 60% em cima desse profissional, então você já está tendo uma margem de lucro. Só que agora você multiplicou a tua oferta para o teu cliente. Então antes você tinha um horário disponível às 6 da tarde. Agora você tem 2 horários disponíveis às 6 da tarde. Então você que perdia 4, 5 cortes no sábado, você não perde mais nenhum corte no sábado. Então olha que loucura. Vamos dizer aqui que o teu corte é esses 30 reais que eu falei. E esse profissional ele está cortando 4, 5 cabelos por dia, ok? Então vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 25 dias, que é o que ele trabalharia no mês, vezes 12, daria 1.200 atendimentos, vezes 30 reais. São 36 mil reais a mais de faturamento com um único profissional cortando 3, 4 cabelos por dia. E aí eu te pergunto, será que esse profissional não cortaria 3, 4 cabelos por dia? Todos os dias o teu profissional novo está fidelizando um cliente novo para você. E o grande ponto que as pessoas erram é o seguinte, você não vai dividir os teus clientes, você vai multiplicar os teus clientes. Por que eu te digo isso? Porque quem é um dos maiores divulgadores é o teu próprio cliente. Então está lá o teu profissional João, ele está ali disponível, chegou o cliente José. O
cliente José atendeu com o João e falou, nossa, o João corta bem. Agora o José vai trazer na próxima vinda o filho dele. E o filho dele vai trazer um amiguinho. E aí o amiguinho vai trazer um pai. E o pai vai trazer um irmão. E assim vai, gente. E aí a sua barbearia vai multiplicando. Lincoln, você tem certeza disso? Tenho. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque hoje a gente atende 1.000 clientes por mês, 800 clientes por mês. A gente tem mais de 300 membros do clube. Simples assim. Foi exatamente desse jeito que eu comecei. Gente, lá em 2017, fevereiro de 2017, eu abri a barbearia em julho de 2016. 6 meses depois, eu mudei de ponto, aonde em dezembro meu faturamento máximo foi R$3.500. Eu comecei faturando R$1.000, gente, igualzinho vocês. Comecei faturando 1.000, 6 meses depois estava faturando R$3.500, o que ainda realmente era pouco, né? Trabalhava sozinho, tinha que pagar aluguel, água, luz, telefone, sobrava quase que nada, tinha que fazer Uber para dar uma complementada na renda. E aí depois, em janeiro, eu mudei de ponto. Foi um ponto de inflexão, foi um grande ponto de virada. Quando eu mudei de ponto, eu passei de um faturamento de 3,5 que eu tinha tido em dezembro, mas que na média estava em 2 e pouquinho, para 5.000. Então eu dobrei meu faturamento praticamente. Em dezembro, em janeiro, fevereiro, março eu estava faturando 6.000. Abril eu estava faturando 6,5, então eu estava chegando no meu limite, eu não conseguia mais passar de R$7.000 de faturamento. Aí o que eu fiz? Em junho entrou o profissional que está comigo até hoje, que é o Diego. E aí em junho, de 6, 7 mil que eu faturava, eu já fui para 9.000, porque ele produziu R$3.000. Ele ganhou de comissão naquele mês R$1.200, se eu não me engano. Então ele faturou uns 2.800 mais ou menos. E aí, porque era 40% na época a comissão. Hoje a comissão que eu pago para os barbeiros é 38%, tá? Só que 38% de um corte de R$70. Então, R$70 vezes 38% dá R$26,60, quase R$27 por corte o barbeiro ganha. Se eu não me engano, o cabelo e barba dá quase R$50, dá R$49 que o barbeiro ganha lá na barbearia, na John Six. E aí, então eu estava faturando, quando eu estava sozinho, R$6.000, 6, 7 mil. O Diego entrou, eu fui para R$9.000. Em agosto a gente faturou juntos R$12.000, eu e o Diego. 3 meses depois que ele entrou, eu dobrei o faturamento da barbearia, meu irmão. Simples assim, tá? O segredo está em mudar de local caso o lugar seja muito parado ou podemos divulgar? Depende. Olha, isso assim, não tem como responder numa live. É impossível porque eu preciso conhecer o teu estabelecimento, mas para você ter uma noção, tá? Primeiro ponto, você tem que analisar público-alvo, né? Se o teu público-alvo não condiz com o ponto que você tá, não tem como, aí tem que mudar, que era o meu caso, eu precisava ir para um bairro um pouquinho mais nobre, eu mudei 300 metros a barbearia de um ponto para o outro, mas foi um caso específico para mim, né? O segredo não está em mudar de ponto, o segredo está na escala, ok? Agora, se você tá com um movimento muito ruim, tem uma boa mão de obra, enfim, tá com todos os outros requisitos cumpridos e mesmo assim não tem movimento, pode ser na divulgação, ou pode ser realmente o teu ponto pode ser ruim. O ponto ele influencia muito na escolha do negócio. Mas para você escolher um ponto, você precisa entender sobre o posicionamento. E posicionamento eu explico com muita profundidade dentro do curso pago, tá? Dentro do curso Barbearia 10X eu falo especificamente sobre posicionamento. Tem uma aula que é só sobre posicionamento, que inclusive é um dos grandes tópicos. Primeiro começa pelo porquê, pelo posicionamento, depois margem, recorrência e escala, tá? Esses são os pilares. Da onde que eu criei o nome da barbearia? Gente, o nome da barbearia, John Six, significa João 6, tá? Eu sou cristão e eu queria criar um nome que não fosse nenhum nome tipo assim, Senhor Barbudo, coisas assim. Eu queria que fosse um nome remetendo mais à franquia. Já por questões de posicionamento, eu queria que fosse um nome mais elegante e fosse mais posicionado para o público A. Eu sempre tive em mente atender o público A, porque eu já comecei pensando no porquê. Qual era o meu porquê? Qual era o público que eu queria atingir? Então eu falo muito sobre isso lá no curso pago. Você já começar do jeito certo, mas se você não começou do jeito certo, tem como arrumar, tá? E aí, pensei muito nisso, e aí eu gosto muito de uma passagem de João 6,68 que diz assim: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E aí nessa passagem eu falei assim, nossa cara, João 6 não dá, né? Mas John 6, João 6. Falei, putz, John 6 é um nome forte, né, cara? John 6. E aí eu ficava pensando assim, onde você corta o cabelo? Eu corto na John Six.
Nossa, comprei o boné da John Six. Eu tenho uma carteira John Six. Cadê? Tá aqui minha carteira. Tem uma carteira John Six, ó. Tá aqui John Six. Então, esse nome pra mim ficou muito forte. Eu falei, cara, John Six é muito masculino, é muito elegante, é muito top. Vai ser John Six. Então foi algo assim bem que Deus me deu mesmo, assim. Foi algo assim que realmente eu levei uns dias assim até esse nome aparecer. E eu estava num culto, inclusive. E aí o cara leu uma passagem lá do livro de João, não era a mesma passagem, mas eu sempre gostei muito dessa passagem, para onde iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, João 6,68, e quando eu criei o nome da barbearia era John 668, mas aí eu tirei o 68 e ficou só John 6 mesmo. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Mas a perda de cliente é só no sábado, durante a semana para 2 já é tranquilo. O que você indica nesse caso? Contrata um, meu irmão. Para 2 é tranquilo, mas você está perdendo cliente no sábado. A única forma de você aumentar o teu número de clientes é atendendo esses clientes que você perde. A partir do momento que você atende esses clientes que você está perdendo, mesmo sendo só no sábado, você começa a aumentar a demanda, porque você vai parar de perder esses clientes no sábado. E agora que você parou de perder esses clientes no sábado, esses clientes também você vai começar a sobrar cliente durante a semana, porque cliente traz cliente, gente. Só tem um jeito de você aumentar a sua demanda, é atendendo esses que você já perde, porque se você não atende o que você já perde, você não vai fidelizar ele. E aí, aos poucos, esse profissional vai aumentando a agenda dele. E aí, o que eu estava falando? Que você vai fazer o seguinte, você vai colocar esse teu profissional como prioridade. Então, por um tempo, né, até ele construir uma carteira. E aí, lá dentro do curso pago, eu te falo isso com detalhes. Mas é assim, é simples. Você vai colocar ele como prioridade. E aí durante um tempo ele vai atendendo, todo cliente novo que entra na barbearia é um cliente dele, ou melhor, né? Não dele, mas ele tem a prioridade, e ele vai construindo a carteira. Você e esse outro profissional já atendem tranquilo, igual você falou, só que agora a tua barbearia está crescendo, porque você tem 3 profissionais para atender. No sábado você não perde nenhum cliente, entendeu? E aí você vai construindo ao longo de... O Diego, por exemplo, que foi o primeiro profissional que entrou na barbearia, entrou com salário de 1.200, depois 1.300, 1.500, ele, nossa... A carreira dele assim, ó, foi bem... Não teve um boom. Hoje, quem entra na barbearia, primeiro mês 2.200, segundo mês 3.000, depois 3.500, 4.000. É rapidinho, em 6 meses o cara já tá ganhando 4.000. Só que hoje a gente já atende 1.000 clientes por mês, né? Então, não é da noite pro dia que isso acontece. O primeiro degrau, ele é sempre o mais cabuloso. Depois que você sobe o primeiro, vai ficando cada vez mais fácil. E hoje chega a um nível que a gente já tá abrindo a nossa segunda unidade e assim vai, tá? Você vende cerveja? Eu vendo chopp artesanal lá na barbearia, tá? Como você paga Deus? Como você paga seus barbeiros quando atendem seus clientes mensalistas? Jonathan, a gente paga por comissão, tá? O cliente, ele mesmo sendo membro do clube, o barbeiro recebe uma comissão, que no nosso caso é de 38%. Só que lá dentro do curso da Barbearia 10X, eu te ensino como fazer o cálculo exato. Eu não consigo te ensinar aqui. Tem uma aula lá de 1 hora, especificamente sobre isso, para você aprender como pagar os barbeiros quando eles são membros do clube. Quem é da comunidade canibal aqui, ó, o Roger tá aqui, Roger é um canibal. O Roger tá ligado como que faz para pagar para pagar o barbeiro quando recorrência, né, que é o plano de assinatura. Perdemos muita grana no início da semana, mas você tem a solução para isso, recorrência, exatamente, meu irmão. Recorrência é o canal, que é um dos 3 pilares, né? Margem, recorrência e escala. Gente, fechou? Então esse é o primeiro erro, tá? Que as pessoas cometem. Olha lá, Pedro Canibal. Pedro, tem como ou não tem como pagar o profissional por comissão? Depois comenta aí para o pessoal saber, mas não conta segredo, hein, Pedro? É só para os canibais. Gente, então, primeiro ponto, primeiro erro é achar que para crescer tem como sozinho. Não tem como, tá, gente? Precisa contratar outro profissional. Uma barbearia 10X tem que ter uma equipe. Não tem como crescer, gente. Não tem como crescer se não tiver equipe. Simples assim. Você vai ficar limitado porque você tem a única moeda que é igual para todo mundo, que é o tempo. E o teu tempo, ele é escasso. Então você precisa multiplicar o seu tempo. Como que você multiplica o seu tempo? Tendo 10 pessoas trabalhando com você. Então você não tem mais você tem 10 você. Eu pago 50% e achando que tá muito. Gente, olha só, é que a questão não é porcentagem, a questão é o valor do corte. No meu caso, eu cobro R$70 no corte de cabelo. Então eu pagar 38%, o barbeiro vai ganhar 20 e poucos reais por um corte, R$50 para fazer cabelo e barba.
Então assim, barbearias pequenas, que tem baixo custo operacional, recomendo pagar 50%. Barbearias médias, né, barbearia assim que já está um bairro um pouco mais nobre, que já cobra ali R$40 no corte de cabelo para cima, já dá para pagar uns 45% de comissão. Barbearias grandes, bairros nobres, que tem um alto custo operacional, por exemplo, eu gasto muito caro com aluguel, marketing, a gente investe muito dinheiro, com campanhas, etc. Então meu custo operacional é muito alto, tá? Tem sistema, etc, etc e tal. Ó, R$40 você já pode pagar 45% de comissão, que já é uma comissão legal, tá? Claro que você vai ter que justificar isso pro teu colaborador e eu ensino a fazer a conta certinho, tá? Mas tem um vídeo meu depois, Thiago, você pode procurar no meu IGTV, para você calcular como que está sendo o seu custo por corte. Se você já tiver com uma margem acima de 20%, você pode manter essa comissão para o teu colaborador, que não tem problema, tá? Você tem que entender, na verdade, a sua margem, que é um dos 3 pilares, margem, recorrência e escala. Se a tua margem estiver boa, você pode pagar sim esse 50% que o teu colaborador vai ficar feliz. Até porque você tirar uma comissão do colaborador é mais difícil, tá? Precisa ter uma estratégia para isso e não arrancar assim, do nada, ok? Gente, se você estiver curtindo essa live, aperta aqui no aviãozinho e compartilha para o teu amigo que é dono de barbearia, que eu tenho certeza que ele vai curtir também, tá? E agora que eu vou entrar no conteúdo de fato, ok? Então olha só, primeiro tópico, né? A escala nada mais é do que a distribuição, então você precisa aprender a distribuir mais o teu serviço. E como que você vai fazer isso? Contratando mais profissionais. Simples assim, aumentando sua equipe. E aí você vai falar assim, Lincoln, mas como que eu contrato mais profissionais? E aí, ó, tua margem está 13%, então realmente está baixa. A tua margem final tem que ser pelo menos 20%. 20% é uma ótima margem, ok? Mas 13% pelo menos está no azul. Então realmente, se você pagasse 45%, como eu sugeri, você teria 18% de margem, o que é sensacional. Mas existem outras estratégias para você aumentar a sua margem e não necessariamente precisa diminuir do colaborador, que é aumentando seu valor percebido, mas que a gente vai falar mais sobre isso durante o treinamento, tá? A gente vai ter o treinamento no final de junho, gente, onde eu vou abrir as vagas para a turma 3 do meu curso, então fica ligado. Mas antes de abrir as vagas, a gente vai ter 3 aulas sensacionais sobre posicionamento, margem, recorrência e escala. Você vai aprender demais. 20% é a margem mínima que uma barbearia da EX tem, tá? Hoje, eu mesmo tendo um custo operacional alto, a gente tem uma margem de mais de 20%, beleza? Então imagina, se você fatura aí R$100 mil, tem 20% de margem, a gente está falando que você tem R$20 mil de lucro líquido para você rasgar o dinheiro se você quiser, ok? Essa é a recorrência, essa é a margem de uma barbearia da EX. Então olha só, você vai me falar assim, Lincoln, como que eu faço para contratar um profissional? Você vai fazer o seguinte, meu brother, primeiro ponto, as pessoas erram, que elas pensam que tem que contratar por habilidade. Não, você precisa contratar por perfil. O que eu quero dizer por perfil? Tem que rolar a química entre você, proprietário, dono da barbearia, e o profissional. Você vai fazer uma entrevista com esse cara e você vai ver se ele tem o perfil da barbearia. O que eu quero dizer com perfil? Se esse cara, ele é no estilo da barbearia, se você sente que ele vai vestir a camisa. E aí você tem que vender para esse cara a sua ideia, o seu porquê, o seu propósito. Qual é o propósito da sua barbearia existir? Então esse cara tem que comprar essa ideia. No meu caso, o nosso propósito é transformar a cultura de um mercado, que é o que a gente faz. Por exemplo, a gente tem um plano de recorrência, fomos pioneiros. Estamos aqui dando esse curso, transformando uma barbearia comum em uma barbearia 10x. Então a gente transforma a cultura de um mercado, elevando o nível com os clientes. E também a gente é impecável sempre. Então o barbeiro ele tem que comprar essa ideia. O cara tem que entrar lá na John Six e falar, nossa cara, eu tô apaixonado por esse universo, isso aqui é muito massa. E aí basicamente tem que brilhar os meus olhos. Eu como dono preciso olhar para esse cara e falar, cara, gostei desse cara. Gostei desse cara. Então você que é dono tem que gostar dessa pessoa. Semelhante a quando você encontrou a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada. Você olhou para ela e falou, nossa, eu gostei dessa pessoa. Porque, gente, é um relacionamento, e um relacionamento de longo prazo, e vai ser um relacionamento profundo. Olha só, Thiago, já quero uma consultoria com você. Meu brother, as vagas vai abrir daqui uns 30 dias. Fica esperto que você vai ter acesso a essa comunidade que vai transformar o teu negócio, tá? Você vai partir de um faturamento, se você tem 20 mil de faturamento, você vai para 30, 40, se você tem 40, você vai para 70, se você tem 70, você vai para 100 mil e assim vai, ok? Então, primeiro ponto, você precisa gostar dessa pessoa. Além disso, óbvio que essa pessoa ela precisa ser íntegra, honesta, confiável e você não vai conseguir ter isso logo de cara se você não conhecer essa pessoa. Só que você consegue sentir
através dessa conversa, você tem que buscar nessa pessoa valores e não técnica. A técnica é o último pilar que a gente vai falar. Então você precisa ver e confiar nessa pessoa. Porque quando você tiver uma situação que decreta um lockdown e você fala assim, gente, é o seguinte, aqui em Curitiba tá fechado, né, as barbearias. E aí você vai falar assim, gente, é o seguinte, amanhã vai fechar, vamos trabalhar hoje até meia-noite? Vamos trabalhar até meia-noite. Se os caras vestirem a camisa, eles vão trabalhar até meia-noite. Agora, se você tiver um cara que tá ali só pelo dinheiro, esse cara não vai trabalhar com você até meia-noite. Então o negócio não é sobre contratar pessoas que buscam dinheiro para ganhar dinheiro com você. O negócio é sobre contratar pessoas que acreditam no mesmo que você acredita. O negócio é sobre contratar pessoas que vestem a camisa, porque essas pessoas vão dar suor, sangue e lágrimas para fazer o negócio acontecer. E essa pessoa ela vai crescer junto com você. Essa que é a realidade. Cara, eu contratei uma pessoa por técnica e me ferrei, dispensei ela em 40 dias depois, tá? Simples assim, já contratei errado também, já passei por isso que eu tô falando isso pra vocês, tá? Depois disso, depois que você gostou dessa pessoa, que teu olho brilhou, esse cara comprou a sua ideia, né? Ele curte isso que você faz, esse cara ele tem que estar disposto a aprender. Porque isso entra no último tópico, que eu já vou adiantar aqui pra vocês, que é o seguinte, para você ter escala, você precisa ter padronização. Anota aí, a escala mora na padronização. Não tem como ter escala, cada um atendendo de um jeito, cada um usando a técnica que quiser, cada um fazendo de uma maneira que quiser. Por quê? Porque senão o teu cliente, ele é cliente do barbeiro. E o cliente não pode ser cliente do barbeiro. Ele precisa ser cliente da barbearia. Gente, vocês precisam quebrar a cultura de que o barbeiro sai, ele leva os clientes embora. Não, isso não acontece na John Six. Se o barbeiro sai, os clientes permanecem, porque o cliente é da barbearia, tá? E essa que é a realidade, gente. O negócio, o estabelecimento, quem paga o aluguel é a barbearia, quem faz marketing é a barbearia. O barbeiro, ele presta um serviço, ele é uma empresa e ele atende os clientes da barbearia, ok? E aí ele é comissionado por isso. Beleza, gente? É simples assim, é assim que funciona. O cliente paga para a barbearia, não para o barbeiro. E aí, óbvio que você vai oferecer um plano de carreira para esse barbeiro, para todo mundo crescer, mas não tem essa do barbeiro ir embora e levar os clientes. Isso, pelo amor de Deus, isso não pode mais acontecer. Uma barbearia 10x tem cliente e profissional fidelizado. Tem os dois. Profissional engajado e cliente fã da marca. Essa é a realidade da barbearia 10x, ok? E aí, para você acontecer isso, você precisa padronizar a tua equipe. Se você não padronizar, o cliente fideliza com um único barbeiro específico, porque ele corta com um barbeiro X, esse barbeiro é muito bom. Depois ele corta com o outro barbeiro é muito ruim, ele fidelizou com o barbeiro, ele não fidelizou com a barbearia. Agora, quando o cliente ele corta com o barbeiro X, com o Y, com o Z, com o A, e todo mundo tem o mesmo padrão, logo o cliente pensa assim, cara, eu posso cortar com qualquer um, que todo mundo é muito bom. E aí quando esse profissional, se acontecer dele mudar de cidade, ele for embora, ou for para outro bairro, né, se ele sair e for para outro, montar a barbearia dele, o cliente vai falar assim, não preciso sair, porque todo mundo corta bem, então eu vou ficar aqui na barbearia, já estou acostumado. Principalmente se você tiver um plano de receita recorrente, aí meu irmão, matou a pau. Porque se você tiver receita recorrente, aí que você fideliza demais o cliente, porque ele não vai encontrar isso na outra barbearia, tá? Ó, vamos ver o comentário que tem aqui. Mas o cliente gosta do barbeiro às vezes, e o barbeiro tem o contato dos clientes. Tudo bem, o cliente ele pode gostar de um barbeiro. Lá na barbearia tem vários clientes que cortam com os barbeiros específicos. Mas se o barbeiro está de folga, o cliente corta com outro profissional, simples assim. Então é natural que o cliente corte sempre com o mesmo barbeiro. Principalmente homem. Homem tem muito isso de rotina. Então é natural, mas eu estou falando assim que se por acaso acontecer do cliente cortar com outro profissional, para você ter escala, você precisa que todo mundo seja padronizado, nivelado. E aí existem técnicas de padronização que a gente aborda mais profundamente lá no curso. Mas enfim, você tem que padronizar todo mundo. Padronizar. Precisa padronizar. Todo mundo precisa ter o mesmo nível. Se não tiver o mesmo nível, você não vai ter, não consegue aplicar escala, porque você depende de um ou outro barbeiro. Sacou? Quando o cliente tem preferência por um barbeiro, como podemos fidelizar ele para a barbearia? Dessa forma, o cliente ele vai ter preferência, tá, gente? O cliente ele continua lá na John Six, ele tem preferência pelos barbeiros. Mas se ele precisar cortar com outro barbeiro, o outro barbeiro vai dar conta igualzinho o que atendia ele.
E aí agora ele fala assim, nossa, eu tenho 2 barbeiros, eu tenho o barbeiro titular e o reserva, se eu precisar. Se o barbeiro titular no sábado tá lotado, não tem horário, esse cliente não vai deixar de vir. Ele vai vir com o barbeiro reserva. E aí se os 2 estão lotados, ele vai vir com o barbeiro C. Pronto, ele confia na barbearia inteira agora. Simples assim. É aí que mora a escala. A escala mora na padronização. Só que para você ter uma equipe padronizada, você precisa contratar o profissional, que eu ia falar agora, disposto a aprender. Se o profissional não for disposto a aprender, não tem como, meu irmão. Por isso que às vezes é ruim você contratar um profissional que tem 5, 6, 7 anos de barbeiro, porque esse cara, ele não vai estar tão disposto assim a aprender. A maioria deles, né? Alguns sim, né? Não vou generalizar. Mas a maioria, o cara já vai vir com muito vício, vai ser muito mais difícil você conseguir implementar a sua cultura, gente. A barbearia 10X, ela tem uma cultura interna. A cultura interna tem um padrão de atendimento. E o padrão de atendimento todo mundo precisa seguir, precisa ser todo mundo igual. A partir do momento que você tenta fazer isso num barbeiro que é muito antigo, ele não vai querer fazer. E aí você tem um grande problema, que é um barbeiro diferente daquilo que todo mundo faz. Gente, a barbearia 10X ela é padronizada. E os clientes adoram quando é padronizado, porque ele pode atender um ou com outro, a experiência vai ser no mínimo muito parecida. Pode não ser igualzinha, porque é um serviço artesanal, mas vai ser muito parecida, tá? O meu colaborador, por exemplo, trouxe vários clientes da barbearia antiga que ele trabalhava. Maravilha! Se ele trouxe vários clientes, ótimo, ótimo. Só que isso não pode acontecer com você. Para não acontecer com você, você precisa ter um padrão. A sua marca, a sua barbearia precisa ser maior do que o barbeiro. E isso você resolve através de posicionamento e através da recorrência, porque a recorrência mata a pau com isso daí, tá? Então o barbeiro precisa estar disposto a aprender. E aí você tem que perguntar para ele na entrevista, falar, meu irmão, olha só, a gente tem um padrão aqui, tal, você vai estar disposto a esquecer tudo que você faz e fazer da nossa maneira? Vou estar disposto. E aí você tem que executar. Por exemplo, lá na barbearia a gente faz barba com todo mundo deitado. O cliente fica deitado. Não pode fazer barba com o cliente em pé. Simples assim, tem que fazer com o cara deitado. Ponto. Esse é o nosso padrão. E aí você precisa eleger um líder, um barbeiro líder, para que ele mantenha, ele é um guardião da cultura da sua empresa. Se você tem poucas pessoas, você pode ser o guardião, você proprietário é o guardião da cultura. Vê alguém fazendo errado, chama o cara no canto e fala, meu irmão, tem que fazer assim, ó. E aí você pode criar um manual de cultura interna para fazer com os profissionais, para que eles sigam essa cultura, ok? E aí, além disso, né, além dessa disponibilidade de aprender, aí você vai olhar para a técnica. Precisa ser um cara que tem uma habilidade técnica previamente, ou então você vai formar esse cara do zero. Só que formar o cara do zero dá um pouco de trabalho. Mas é bom que geralmente esse cara vai ter um pouco mais de reciprocidade, né? Geralmente. Pode ser que o cara cague no peidar e te abandone, você ensinou o cara 6 meses e o cara vai embora. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas quando você forma um cara do zero, é um pouco mais simples, é mais difícil de formar, mas é mais simples de implementar o padrão, ok, gente? Se vocês tiverem pergunta, manda aí que eu respondo vocês, tá? Então é dessa forma que você vai fazer para padronizar os caras e para contratar. Quando eu montei a minha barbearia, Deus me direcionou para fazer missões em Recife. Devido a isso, não tive tempo de implementar uma cultura. É possível criar uma cultura à distância? É possível, desde que você tenha alguém lá que seja o teu representante, digamos assim, ou um gerente, ou um barbeiro líder, qualquer coisa do tipo. Precisa ter um líder, essa que é a palavra, para que ele mantenha, para que ele seja esse guardião. Então você junto com esse líder, vocês vão definir essa cultura e você implementa. Para você ter uma ideia, hoje eu não corto mais cabelo só quando tem algum barbeiro de folga. Se tem algum barbeiro de folga, eu vou uma vez na semana cortar. E a cultura é mantida através do gerente e através do barbeiro. Só que eu já venho implementando isso há um tempo, dá trabalho, não é da noite pro dia, tá? Só que uma barbearia 10X é uma barbearia que ela trabalha de maneira árdua, mas ela colhe os frutos, né? Não é da noite pro dia que você vai transformar o teu negócio. Mas porque a gente está falando aqui de algo grande, a gente está falando de um negocinho, né? Está falando de uma barbearia 10X, tem faturamento de 20, 30, 50, 100 mil reais. Então, para ser grande, você precisa trabalhar bastante, ok? E aí, justamente, esse é o próximo tópico. Você não pode perder a cultura. Então, para você manter essa cultura, você precisa eleger esse líder. E aí, você, através desses... E aí, você vai determinar processo para tudo, gente. O melhor amigo da escala, do padrão, é o processo. Ou seja, vai atender o cliente, tem processo de recepção, de corte e de finalização. Vai fazer uma barba, tem processo com início, meio e fim para fazer a barba.
Vai fazer uma venda, tem processo para início, meio e fim. Vai vender uma assinatura de recorrência, tem processo para tudo tem um processo. Vai folgar, tem processo. Vai tirar férias, tem processo. Precisa definir processo para tudo e todo mundo segue o mesmo processo. Dentro do processo não há exceções e não tem como dar errado, porque o processo está definido. É igualzinho uma receita de bolo, é só seguir a receita, simples assim, beleza? Gente, e aí, como que você vai fazer para você manter a sua equipe engajada, motivada, porque senão você vai ter uma rotatividade de gente muito grande, que uma das maiores culturas do mercado é a rotatividade dentro de salão de beleza e barbearia. Graças a Deus na John Six a gente não tem rotatividade, é praticamente zero, é muito, cara, é quase que nada. É irrelevante a rotatividade perto que a gente tem do mercado. Olha só, o barbeiro Juan acabou de entrar, ele é o líder lá da unidade Ecoville, tá? Ele é o cara que mantém, é o guardião da nossa cultura, junto ali com os barbeiros e junto com o gerente. Gente, então olha só, como que você vai fazer para manter a tua equipe motivada e engajada dentro, para você conseguir ganhar escala e contratar cada vez mais colaboradores e não ter só um rodízio, porque você precisa crescer seus colaboradores. Primeiro ponto, você precisa apresentar um plano de carreira. Gente, se o teu barbeiro não tem plano de carreira, o que é um plano de carreira? Não é necessariamente que ele precisa virar gerente, etc e tal, tá? Para o teu barbeiro ter um plano de carreira, ele precisa ter uma escala dentro da sua barbearia. Por exemplo, quanto mais ele produz, mais ele ganha. Quanto mais antigo ele é, mais benefícios ele tem. Vou dar um exemplo. A gente tem um relógio lá na barbearia, que é um relógio desse, de madeira e tal, artesanal, que os colaboradores, os barbeiros que têm 3 anos de casa, eles ganham. Então, o cara que tem um relógio desse, os outros barbeiros olham e falam, nossa, cara, esse barbeiro aqui já é antigaço, olha, o cara tem um relógio. Então, isso gera um certo status, é um certo motivo de um plano de carreira. Os barbeiros que mais produzem, mais ganham. Os barbeiros que mais têm tempo têm a chance de ser um líder de equipe. E esse líder de equipe tem uma comissão diferenciada. Então, você precisa ter um planinho de carreira. Porque se o cara for ficar só na mesma, para ele uma hora ele vai falar, não dá, cara. E o melhor plano de carreira é você aumentar o seu faturamento e, consequentemente, aumentar os ganhos do barbeiro. Gente, o barbeiro precisa ter agenda lotada e ganhar dinheiro, senão esse cara vai embora. Simples assim. E aí, para você ter uma agenda lotada, para você ter mais clientes, você precisa ofertar horários para você atender esses clientes que você está perdendo. E aí, através de margem, receita recorrente, escala e posicionamento, você vai conseguir atrair mais clientes. É meio que um está conectado com o outro. Você não consegue ter escala e crescer a tua margem, o teu faturamento, se você não contratar outra pessoa. E você não contrata outra pessoa se você não tiver mais clientes. Então meio que um tá ligado ao outro. Por isso que eu disse, perdeu um cliente por dia já é o momento certo de contratar mais um profissional, porque você está perdendo ao longo do ano centenas de clientes. Simples assim, quase 300 clientes por ano que você está perdendo, ou 300 atendimentos, ok? E aí, por último, você precisa ter reconhecimento. Gente, tão importante quanto dinheiro é reconhecer o profissional. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um bom profissional, um profissional antigo que está há tempos com você, você precisa reconhecer esse cara. Por exemplo, com o relógio. Essa é uma forma de eu reconhecer quem é um colaborador meu que já está há mais tempo comigo. Você, na festa lá de comemoração da empresa, você pode dar um prêmio para esse cara. Enfim, você precisa reconhecer esse profissional. Se você não reconhecer esse profissional, só o dinheiro para ele, num determinado momento, não vai bastar, porque ele não vai se sentir importante. E as pessoas querem se sentir importante, as pessoas precisam se sentir parte de algo. Outra forma de reconhecer o profissional é compartilhar coisas que você não compartilharia com qualquer um, só com alguns profissionais, porque esse cara ele já tem mais intimidade, então logo, se ele tem mais intimidade, mais confiança, ele merece mais reconhecimento da sua parte. Então você precisa tratar esse cara com humanidade, simples assim. O Juan falou que a alta rotatividade está associada à falta de valorização, que as barbeiras não proporcionam. É exatamente isso que eu estou falando. É uma via de mão dupla, exatamente. Então, quando a gente reconhece e valoriza esse nosso profissional, ele se sente bem em trabalhar nesse lugar. Teve um profissional lá da barbearia que ele recebeu uma proposta para ele trabalhar num outro lugar onde ele ganharia R$5.000 a mais do que o que ele ganha lá. E ele não foi. Um dos motivos é a receita recorrente, que era a segurança. Outro motivo é que ele gosta de trabalhar ali. Outro motivo é que ele é reconhecido. Ele se sente muito bem em trabalhar nesse lugar. Porque o dinheiro no longo prazo, ele acaba ficando caro demais. Por mais que você ganhe bem,
Você fala, cara, mas aqui é um saco, não aguento mais trabalhar aqui, entendeu? Então ele tem que se sentir bem. Qual a taxa de uma fidelização de uma barbearia 10x? Por exemplo, a minha tem apenas 19%. Nossa, mano, 19% é muito baixo. Você está falando então que você atende 10 clientes e fideliza 2. É isso mesmo? Se você a cada 10 fideliza só 2, é muito baixo. Lá na barbearia, uma barbearia 10x tem uma fidelização de pelo menos 70%. O ideal é 80%. 80% é excelente. Hoje a gente tem uma taxa de fidelização acima de 80% lá na John Six. Então, se a cada 10 você atende 2, está deixando muito, mas muito cliente. Não tem como, irmão. Não tem como. Não vai ser uma... Você precisa fidelizar no mínimo aí 70%. A cada 10 que entra, você tem que fidelizar 7. Então, ou na tua barbearia, ou tem um erro muito grave de expectativa, por exemplo. O cliente tem uma alta expectativa do corte e a técnica está deixando a desejar, ou a experiência é muito negativa. Só tem esses, não tem como ser outro motivo. Ou a técnica é muito ruim, ou a experiência é muito negativa. Porque não tem como, mano. É muito baixa a fidelização. Ou o cálculo está errado, né? Porque realmente, a cada 10, só 2 fidelizar é baixo demais, cara. Baixo demais. Ou você trabalha numa barbearia, ou você tem uma barbearia que é uma barbearia de passagem. Por exemplo, uma rodoviária, que os clientes nunca mais estão ali. O cara passou ali, cortou e foi embora, entendeu? Só se for esse o caso. Fora isso, não tem como. Gente, sacou qual que é a missão? Então, olha só. Como que você faz, respondendo a pergunta, como crescer uma barbearia 10 vezes? Como crescer 10 vezes mais através da escala? Simples assim. O que é escala? É a distribuição, a oferta do teu serviço. Como que você oferta mais o seu serviço? Contratando mais pessoas. Qual que é o momento certo de contratar mais pessoas? Se você estiver perdendo um corte por dia, já é o momento certo. Como que você faz para contratar mais pessoas? Você vai olhar primeiro se você tem brilho nos olhos, se você curtiu esse cara. E como que você faz para manter essa equipe toda através de manter um profissional motivado? Como que você motiva ele? Dando motivos para isso. Agenda cheia, um alto salário, muito reconhecimento e valorização e um ótimo relacionamento. Simples assim. Fechou o passo a passo? Se você ficou com dúvida, essa live eu vou deixar salva para você assistir de novo. Gente, alguém tem alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou jantar, que eu tô com fome, que eu ainda não jantei. E aí a gente encerra a nossa live de hoje com 50 minutos. Foi uma live até que longa, né? Beleza? Ó, lembrando que daqui uns dias, eu ainda não tenho a data certinha, mas a gente vai ter um evento chamado Do Zero aos 100 mil com a barbearia. E eu vou te contar como que eu fiz para sair do zero, literalmente zero, sozinho, só com nenhum cliente, do 1 a 1, sempre tô com fome, é verdade, do 1 a 1, como que eu fiz para sair do zero aos 100 mil reais de faturamento com uma unidade, tá? Eu não tô falando de várias unidades, com uma unidade, com 7 barbeiros, tá? Então, esse evento vai acontecer, essas 3 aulas, a gente vai falar sobre posicionamento, receita recorrente, margem e escala. Exatamente sobre... Primeira aula vai ser posicionamento, a segunda aula vai ser sobre esses 3 pilares e a última aula eu vou aprofundar um pouquinho mais ainda na recorrência, que vai ser o assunto que vocês mais vão ter dúvidas, que é como implementar a receita recorrente, né? Como ter uma barbearia por assinatura, beleza? O que você acha mais importante, técnica ou atendimento? Cara, os dois são importantes, não são excludentes, mas para fidelização, tratando nu e cru, o atendimento é mais importante. O corte representa 20%, porque o cliente não entende muito da técnica, a não ser que você cague demais no corte dele. Se você não caga demais, o corte passa se o atendimento for excepcional. Vou dar um exemplo. Se você for num lugar e o cara corta o teu cabelo como ninguém nunca cortou na vida, mas o cara é um escroto, é um boçal, te atende mal, você voltaria? Duvido. Agora, se você vai num lugar que o corte é ok, é um corte ok, só que o atendimento é o melhor atendimento que você já teve no mundo, o melhor, excepcional, assim, o cara te trata muito bem, você voltaria? Com certeza absoluta. As pessoas procuram atendimento, não é técnica. O maior erro é que as pessoas pensam, os barbeiros pensam, que o sucesso da barbearia está no corte de cabelo, mas o corte de cabelo ele é importante, mas ele é só a pontinha do iceberg, ele é o básico, é para começar, é 20% do teu sucesso. O teu sucesso está em margem, recorrência, escala e posicionamento, e aí óbvio que atendimento está embutido nisso, principalmente dentro do posicionamento. Fechou, gente? Sem dúvidas, é nóis, estamos juntos, então fica ligado para você não perder esse evento, tá? Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, daqui uns dias eu vou liberar na minha bio, vou colocar o linkzinho. Se você não me segue, começa a me seguir. Se você curtiu essa live, tira uma printzinha, posta lá no Stories e me marca que eu vou repostar você. E aí a gente vai construindo junto
a comunidade canibal. Fica ligado para você entrar dentro da comunidade, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Mas antes de abrir as vagas, vai ter 3 aulas gratuitas que já vai mudar o teu negócio. Valeu, gente? Obrigado, tamo junto. Uma última pergunta, tá? Uma pergunta, fui fazer um ano que abri uma barbearia, ainda trabalho sozinho. Uma pergunta, questão do agregado, cobro R$20 no corte. Aí tem o risco ou desenho. Devo cobrar o agregado também? Não entendi muito bem. Você quis dizer que o agregado é quando você vai fazer um risco ou um desenho? Lá na barbearia, se a gente faz risco, se for um risquinho simples, não cobra, mas se for um desenho complexo, a gente cobra, tá? Mas se for um risquinho simples, a gente não cobra, não. Se não foi essa a dúvida, se eu não entendi direito, me manda lá no direct que eu respondo você, Silas Barbershop. Fechou? Pode mandar no direct que eu te respondo lá. Valeu, um abraço, galera. Tamo junto, live salva e a gente se vê na segunda-feira que vem. Um abraço, fui!